Eu comecei a me adornar quando eu tinha 11 anos, né? Foi meu Caramba. primeiro piercing com 11 anos, a minha irmã que A fez. sua irmã é quanto tempo mais velha que você? Ela é 1 ano só Olha que aí, ela então começou não tem bem muita. mais cedo nisso, Sim, sim. eu fui meio que acompanhando, né? Uhum. E meu primeiro piercing foi com 11, com 13 eu já tinha 4, com 16 eu já tinha vários no rosto, então sempre foi uma coisa que existiu na minha vida. Uhum. Com 18 eu já sabia que eu queria o meu corpo todo tatuado, por exemplo, então eu já sabia como que eu gostava de me identificar e me Sim. expressar, enfim. Só que eu achava que eu nunca ia estar dentro desse rolê, apesar de sempre estar dentro desse rolê. Então eu tentei me afastar um pouco, mas eu vi que não, era realmente o lugar que eu me sentia confortável. Uhum. Qual que foi o primeiro piercing? Que eu fiz É. foi no lóbulo, que É? foi o que eu tive Ah, não coragem, né? tinha nada É, ainda. não, não. Aham. E como foi essa ideia assim de querer começar a fazer? A sua irmã chegou com a ideia em casa falando, ó, olha o que eu aprendi, vamos fazer em você e tal. Como que foi Não, na esse contato? verdade, o nosso contato veio muito pela música, né? Ah, A gente escutava muito Emocore, sou emo até sim. hoje, né? Mas enfim, a gente escutava muito Emocore. Então, nessas referências de ver que a galera tinha piercing e tinha um cabelo diferente, que se vestia de um tal jeito e tal, a gente foi meio que nessa referência, assim, e foi começar a entrar dentro disso, só que a gente não tinha nenhum acesso, né? Uhum. Eu vim da favela, então, assim, né? Estúdio de tatu, coisa de luxo, Não longe de tinha. lá, né? E só que a nossa mãe também não queria que a gente ficasse fazendo em qualquer lugar e tudo mais. Mas ela aceitava vocês fazerem mesmo assim? Nossa, minha mãe adotiva, a melhor pessoa, assim, É, ela que super incrível, meu. aceita, Da apoia e hora. tudo mais. Ela sempre foi a maior apoiadora, com Aham. certeza, assim. Acho que é ela que mais nos incentivou, inclusive, a trabalhar nisso, né? Boa. Então, ela pediu para uma prima nossa trazer catéter e tal. E daí era o que eu falo que era bonitinho, porque a gente super tentava, né? A gente Aham. botava assim um papelzinho, botava álcool, botava os piercings em cima e achava que a gente dava o nosso Tava melhor. Mas arrasando. hoje eu vejo que por isso que doía tanto e era Aham. horrível, quase nunca cicatrizava, enfim. Mas aí dessas referências da música mesmo, a gente começou a se adornar, assim. E Uhum. daí foi só crescendo, na verdade. E a vontade de fazer essa faculdade que você fez? Da onde gerou? Veio da tentativa de sair da parte do rolê da modificação, de Uhum. trabalhar com isso, assim, porque eu achava que, enfim, né, acho que Você já falta de tinha autoestima. começado a trabalhar com piercing, então, quando você começou a faculdade? Não, não, eu só, que eu falo, né, eu brincava com a minha irmã em casa Sim, nessa questão sim. da gente se adornar, então às vezes eu até me auto-aplicava, alguma coisa assim, ajudava ela, mas era dentro de casa, meu lado pessoal. Aham. Conseguia empregos que me deixavam ter piercing, então sempre nesse rolê. Eu achei que eu ia ficar muito tempo nessa loja que eu fiquei, né, da minha amiga e tudo mais, tanto que a gente se tornou grandes amigos. Mas eu comecei a ter mais leitura social, mais política e tudo mais, e daí eu comecei a me apaixonar, assim, pelas ciências sociais, né? Ah, que Aí, como legal. eu achava que eu não queria trabalhar com a modificação de um modo geral, eu falei, eu acho que é um bom caminho, assim. Eu fui tentando me desviar, assim, mas daí, de alguma forma, através de um texto de ciências sociais sobre Aham. antropologia, sobre corpos e sobre adornos, eu vi que eu queria É, aplicar dentro da dentro faculdade? da Que faculdade. Eu demais. lembro direitinho, assim, foi uma aula bem específica Uhum. e a gente tinha que fazer um trabalho e tudo mais, a gente começou a conversar sobre e eu comecei a deslumbrar tanto que eu fiquei, não, eu Que quero ser essa demais. pessoa, eu quero fazer essa experiência, né? Aham. E daí eu comecei a buscar através disso, assim. Mas foi no meio da faculdade, literalmente, assim. Meu, você sempre foi um bom aluno? Sempre fui um bom aluno. É? Que Sempre legal. fui um bom aluno. É. Nunca reprovou, Nunca sempre passou de reprovei, eu boa. passei direto, o meu Enem, minha faculdade, eu passei muito bem, É assim, até mesmo? eu mesmo fiquei, nossa, sério mesmo que eu tirei Caramba. essa nota? Que É, demais. mas o que não realmente não parece, porque eu sempre fiz muita bagunça, mas eu sempre Então, fui muito do estudo. Eu amo muito estudar, estudar pra mim é tipo, então isso foi uma coisa sua, não é algo que tipo seus pais te forçaram, ah, você tem que não, estudar e tal. pelo Aham. contrário, meus pais sempre foram muito de boas com isso, claro que Sim. eles sempre quiseram que eu passasse de ano e tudo mais, mas eu não sinto que eles realmente me forçavam ou me impulsionavam tanto pra isso. E talvez até numa maneira de eles não me forçarem foi que eu comecei a gostar sobre. Boa. Então eu comecei a estudar muito e pra mim o estudo é quase como uma válvula de escape, assim. Meu Uhum. terapeuta até brinca, né, que tipo assim, tudo que eu quero de novo, assim, ou pra me distrair, tem que estudar aquilo, seja qualquer coisa. Se eu Uhum. quero aprender a fazer um copo, eu tenho que estudar a fundo o que é aquilo e tudo. Mesmo que seja um hobby, eu preciso do estudo pra
pra me sentir bem, digamos assim. Aham. Então, sim, eu sempre fui um bom aluno. Que demais. E a partir daí que você viu essa aula, depois que você voltou pra casa, você já voltou nessa pira, pô, meu, vou querer começar a fazer essa outra coisa? Então, Como que foi isso? na época eu me relacionava com uma pessoa que tatua, então a Aham. gente trocava muita ideia sobre isso, e essa pessoa tava sempre falando, ah, meu, por que que você não pega uma máquina? De repente eu A fazer a piercing, tatuagem. alguma coisa, tipo, você não tem vontade, só que eu ficava com vontade, mas era isso, eu tinha muito medo de machucar o outro, essa coisa do permanente, Sim. essa coisa do trauma até mesmo, né? Uhum. Então eu ficava muito preocupado com isso e não tinha essa coragem. Depois que eu cheguei em casa, depois dessa aula e tudo mais, comecei a conversar com essa pessoa e eu comecei a, tipo, querer cada vez mais. E daí que eu concluí que se eu fosse um profissional, eu precisava desse estudo. Então Sim. eu já comecei tentando estudar ao máximo. Aí eu fui fazer workshop com o Iritsu, daí eu procurei outras pessoas, enfim, daí foi O indo, Iritsu né? foi seu primeiro workshop? Foi meu primeiro workshop. E como que você achou ele? Ele tava indo pra Florianópolis na Olha época, que aí eu boa. lembro que eu tive essa Ah, ideia, você já tipo, tinha se mudado de Poá, né? isso, eu tava lá em Florianópolis, e daí eu acho que foi entre maio e junho eu comecei a pensar sobre isso, daí eu fiz a minha primeira perfuração em outra pessoa, já tendo uma ideia pela minha irmã, né, que ligava pra ela, Uhum. ficava perguntando como que ela fazia. E daí, logo em agosto, alguma coisa assim, eu já tava fazendo workshop com ele. Boa, você já Aí teve uma explodiu ótima minha mente. Não, referência pra começar, né? exato. Não, eu digo que eu tive acho que até uma facilidade, né? Uhum. Que eu já comecei sendo introduzido no safe piercing mesmo, assim. Sim, meu. Teve alguns estúdios que infelizmente eu não conseguia praticar, principalmente os primeiros, né? Mas eu tentava dar o meu melhor do espaço, digamos assim, né? Sempre o melhor do melhor, assim. Em que sentido você fala assim, meu? Eu não Qual era as conseguia, dificuldades? tipo, as pessoas não compravam a luva certa pra Ah, mim, eu isso é não do estúdio, né? do estúdio Suporte, não né? ter o suporte, exatamente. Não tinha estrutura, muitas vezes, alguma coisa assim. Mas dentro daquilo eu tentava estudar pra sempre dar o meu melhor, né? Sim. Porque, por exemplo, quando eu entrei nesse primeiro estúdio que eu trabalhei, a pessoa anterior nem esterilizava as joias. Então eu já consegui, pelo menos, entrar Mudar isso, esterilizando né? as joias. Então, daí passo a passo pra ir mudando as joias no geral, enfim, né? Uhum. O que fez você ir pra Florianópolis? Fazer a faculdade. É? Não É. tinha faculdade lá na Tinha, mas Porto eu Alegre? sabia que em Florianópolis era referência do que eu queria estudar. Então eu fui basicamente para fazer a faculdade. Não Assim. entendi. Como que é a diferença de um pro outro? É que a UFSC, lá em Florianópolis, ela é Ah. referência de ciências sociais. Ah, Tanto ela se aprofunda mais nessa isso, lá questão. tem melhores Entendi. professores, a gente Ah, consegue fazer boa. trabalho de campo, consegue ter um pouco mais de oportunidades até, digamos Uhum. assim, do que... Lá em Florianópolis tem, mas é mais fechado, então você diz, né? É mais desculpa. fechado, assim, não tem tanta atividade do que tem em Florianópolis. Isso, em É Porto isso? Alegre, E também o campus de Porto Alegre é muito distante da cidade. Então também não Ah, achava tão viável. uhum. Aí eu comecei a pesquisar sobre Floripa e tudo mais. Eu já ia pra lá bastante vezes. Eu já tinha morado em Floripa uma vez, Que legal. quando eu era adolescente. Daí eu voltei. E daí eu falei, eu acho que é uma boa cidade, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudança, tá sempre Uhum. viajando.